Hora de mais uma entrevista importante aqui no Expresso CNN. Vamos conversar agora ao vivo com a ex-ministra do Meio Ambiente, professora Marina Silva. Ministra, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Eu, Roberta e o Caio Junqueira vamos conversando com você. Ministra, sobre esse ponto, a gente acabou de acompanhar John Kerry dos Estados Unidos falando sobre essa diferença do discurso, sobre o que realmente é e será feito. Qual é a análise que você faz sobre a postura do Brasil e o tom de Jair Bolsonaro nessa cúpula do clima de hoje? Uma postura na defensiva. O governo foi completamente na defensiva para a cúpula do clima. Uma postura que não convenceu, principalmente os Estados Unidos, a Europa, os países do mundo desenvolvido que têm compromisso com a agenda da mudança climática. E ainda uma atitude de faltar com a verdade, que é mais grave. E é isso que faz levantar suspeita, porque tem uma diferença entre o discurso e a realidade. O discurso vamos zerar o desmatamento até 2030 e a prática corta o orçamento do IBAMA, corta o orçamento do ICMBio. Nós tivemos uma ação agora de exoneração do superintendente da Polícia Federal porque fez uma investigação para punir desmatadores, exploradores de madeira ilegal, e ainda uma série de ameaças de mudar o marco regulatório para facilitar a vida de grileiros, de garimpeiros e de pecuaristas irregulares. Então, quando você vê o discurso e olha para a prática, não há nenhuma credibilidade. Então, o governo foi na defensiva, usando inclusive dados e resultados de governos anteriores, inclusive da gestão, a minha gestão, durante o tempo que fui ministra do Meio Ambiente, quando ele disse que o Brasil reduziu 7 bilhões de toneladas de CO2, evitou lançar na atmosfera, 4 bilhões desses 7 bilhões foi durante a minha gestão. E os outros 3 bilhões, com certeza, teve a ver com a continuidade do plano até 2012. Ou seja, ele não tinha o que apresentar, concretamente apresentou dados de gestões que já haviam acontecido e que ele fez questão de desmontar todo o trabalho que vinha sendo feito, como, por exemplo, o plano de prevenção e controle do desmatamento, enfraqueceu o IBAMA e os demais órgãos de monitoramento e gestão. Marina, o que o Brasil deveria, na sua visão, ter anunciado hoje, concretamente? A primeira coisa a ter anunciado era resultado, porque o Brasil já teve momentos na história de grandes eventos envolvendo tanto a questão de clima quanto de biodiversidade, que levou uma mensagem de ações muito positivas. Quando a gente decidiu que ia assumir meta de redução, ainda que de forma voluntária, nós fizemos isso porque havíamos conseguido reduzir desmatamento com o plano de prevenção, que fez com que o desmatamento caísse em 83% durante quase uma década. Então, o Brasil teria que ter ido para a cúpula dizendo, olha, nós continuamos reduzindo o desmatamento, nós vamos aumentar o nosso compromisso de redução e, mais, nós estamos prontos para ter uma matriz energética limpa, renovável, nós estamos prontos para ter uma economia de baixo carbono e nós estamos prontos para lidar de forma respeitosa com os nossos povos originários, com as nossas populações indígenas. Isso tudo era possível ser levado de forma, digamos assim, muito concreta. Obviamente que no governo Bolsonaro é impossível. O desmatamento aumentou, a violência aumentou e o descompromisso com o programa ABC é uma realidade. Na verdade, o Plano Safra, que tem algo em torno de 260 bilhões para o ano 2021, o que foi para a agricultura de baixo carbono foi apenas 1%. Com essa destinação de recursos, nós nunca vamos ter uma situação em que o Brasil vai zerar suas emissões. Quanto mais
o desmatamento ilegal, com todas as ações de aumento de desmatamento, de queimada, de grilagem, e ainda o governo querendo regularizar o garimpo predatório e a grilagem e a exploração ilegal de madeira. Fernando Molica tem uma pergunta também. Fala, Molica. Senadora, boa noite. O governo fala muito na necessidade de receber recursos estrangeiros para poder interromper o desmatamento, diminuir o desmatamento. Na sua visão, que a senhora já foi ministra, são necessários, esse tipo de recurso é necessário ou isso depende mais de vontade política? Depende de vontade política, depende de compromisso e depende de querer liderar pelo exemplo. Quando eu fui ministra, a gente também não contava com um volume de recursos muito grande, mas nós contávamos com capacidade de liderança, compromisso ético e competência técnica. Então, juntamos 13 ministérios, fizemos um plano, eu tinha a coordenação executiva do plano e, com base em cada um desses ministérios aportarem um pouco de recurso, Ministério de Ciência e Tecnologia, os recursos para criar o sistema de monitoramento em tempo real. E ele já tinha. Ministério da Defesa, juntamente com o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa dava o suporte logístico, não para fiscalização, o Ministério da Justiça fazia o trabalho de inteligência com a Polícia Federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário entrou com a parte de ordenamento territorial e fundiário, e o Ministério do Meio Ambiente entrou com a parte da fiscalização, as autuações, a criação das unidades de conservação. Ao todo, 13 ministérios, trabalhando de forma integrada e transversal, nós conseguimos reduzir o desmatamento durante uma década em 83%. Agora, tem um conjunto de ações que foram feitas. Essas ações têm a ver criação de unidade de conservação, demarcação de terra indígena, criminalização da cadeia produtiva de madeira e de qualquer tipo de destruição de floresta, aplicamos 4 bilhões em multas, apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira, inibimos 60 mil propriedades de grilagem e criamos 25 milhões de hectares de unidades de conservação. Com essas ações, o desmatamento caiu e caiu de forma estruturante e um orçamento muito modesto. Com esse resultado que nós alcançamos, a Noruega se dispôs a aportar recursos, que hoje está na ordem de quase 3 bilhões de reais, estão parados no fundo da Amazônia, porque o governo não quer usar os recursos para as ações de diminuir qualquer tipo de contravenção, parar o desmatamento e as queimadas e apoiar as populações locais. Ele quer usar para regularizar a área que foi invadida ilegalmente. Aí ele, com esses resultados, quer pedir dinheiro, não vai ter credibilidade. Está correto, a autoridade nacional americana quando ela diz que é preciso credibilidade, porque terá que liderar pelo exemplo. Nós lideramos pelo exemplo, conseguimos um fundo que é exemplar para o mundo. Nós apresentamos resultados que o Brasil tinha interesse em fazer o dever de casa. Não se pode dizer que só pagando é que a gente vai cuidar daquilo que é nosso. Marina, se a senhora tivesse ganho a eleição ou tivesse ali também no Ministério, de novo, o Ministério do Meio Ambiente, qual ou quais são as medidas imediatas para serem tomadas amanhã, por exemplo, né? A mesma agenda que a senhora implementou ali no governo Lula, ou de 10, 15 anos para cá, a agenda seria outra que a senhora implementaria bem sinteticamente? O que precisa ser feito? O que a senhora faria amanhã, por exemplo? Independente de quem seja o governo, você tem que revisitar o plano de prevenção e controle do desmatamento. A maior parte das medidas continuam sendo necessárias, recompor o orçamento do IBAMA, do ICMBio, do próprio Ministério do Meio Ambiente, dar continuidade à criação das unidades de conservação e as terras indígenas, fortalecer o IBAMA, o ICMBio e o Instituto de Pesquisas Espaciais, agir de acordo com o sistema de alerta que foi criado durante a minha gestão para mostrar em tempo real aonde está acontecendo o desmatamento
e com as equipes fortalecidas do IBAMA e do CMBio, você vai agir antes daquele desmatamento se consolidar. E ainda você teria que ter uma ação voltada para a parte de ordenamento territorial e fundiário, apoio às atividades produtivas sustentáveis e todo um trabalho para que o crédito não seja dado para nenhum tipo de atividade ilegal. E foi isso que nós fizemos. Nós vedamos o crédito para os ilegais. E com isso nós evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2 e fomos responsáveis por mais de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. Senadora, só para encerrar rapidinho, para quem não entendeu a dimensão até agora do que está acontecendo com a Amazônia, queria que você fizesse um resumo da nossa situação atual. Bem rapidinho, por favor. Bem, é uma situação de descontrole em relação ao desmatamento, uma situação grave de violência. O problema das queimadas vem o tempo todo e, pior do que isso, numa situação em que está sendo destruída a presença do Estado. O último bastião é a Polícia Federal. O IBAMA já está desidratado, a relação com os governos estaduais não tem nenhum tipo de integração e o último tiro de misericórdia é agora exonerar um delegado da Polícia Federal que fez uma investigação, provou e apreendeu a maior quantidade de madeira irregular e é premiado pelo governo com a sua exoneração, numa clara demonstração de que está do lado dos contraventores e não do lado daqueles que estão combatendo o crime. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, muito obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.